Definitivamente pode ser o fim da Igreja Católica em África. Bispos da SEASTE em revolta contra a decisão do Papa. SEASTE diz que não vai abençoar casais homossexuais como sugerido pelo Papa Francisco. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEASTE, entraram em revolta aberta contra o Papa Francisco, afirmando em comunicado que não irão abençoar casais irregulares. Contextualizando, recentemente o Papa decidiu que os padres podem dar uma bênção a casais do mesmo sexo fora de qualquer missa e sem, contudo, que isso signifique reconhecer um casamento. Mas os papas africanos de Angola e São Tomé e Príncipe disseram que nós não vamos aqui abençoar esses casais porque não faz parte da nossa cultura e assim os papas africanos desobedecem o líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Ponto. Eu acho isto uma autêntica hipocrisia e vais perceber se ficares aqui até ao final do vídeo. E isso pode também significar o fim da Igreja Católica em África. Antes de tudo, meu irmão, por favor, não acabes o ano sem ler os meus livros. Se estás em Angola, manda mensagem para mim no meu Instagram, me liga o cérebro, que eu mando para ti onde quer que tu estejas. Se estás fora de Angola, os links para comprar os livros estão aqui na descrição. Por favor, leia o livro. Compras na Amazon, deixa lá uma recomendação. Quando o livro chegar na tua casa, faz uma fotografia, manda para o meu Instagram, se faz favor, que eu ficarei muito feliz. Para melhor percebermos essa notícia, temos que fazer o breakdown de toda a história. A Igreja Católica chega em África por meio do processo de colonização, assim como a língua portuguesa, ok? Portanto, a Igreja Católica em África é um dado acultural e não é um dado cultural. Cultural é tudo aquilo que é inato à nossa sociedade. O umbundo, o quimbundo, o fiote, o calulu, as nossas comidas, as nossas danças, o nosso comportamento, isso aqui é cultural. Aquilo que é inato, que nasceu na nossa sociedade. A Igreja Católica não nasceu na nossa sociedade. Assim como a língua portuguesa, nós adquirimos. Tudo aquilo que nós adquirimos é acultural, não é cultural. E aqui os bispos da SEASTE, os bispos africanos, dizem que não vão cumprir a ordem porque não faz parte da nossa cultura, vai criar um choque cultural. É contraditório, é contraproducente, porque a própria Igreja Católica em África não é um dado cultural, é um dado acultural. E dizer também que a homossexualidade é um dado acultural e não cultural da África também é uma hipocrisia. Quem de nós nunca viu em África, em Angola, São Tomé, em Moçambique, qualquer país, no Congo, Nigéria, qualquer país africano, homossexuais? Nunca, adolescentes, jovens, adultos, quem nunca viu em África homossexuais. E estes próprios homossexuais não conseguem dizer se de facto isto adquiriram ou se isto lhes é inato. Muitos deles até cresceram em uma família onde não há ninguém que é homossexual. Portanto, dizer que a homossexualidade é um ato acultural, é um ato só dos europeus, dos americanos, e dizer que a Igreja Católica é um dado cultural é uma completa chimbanguela, não faz sentido nenhum. Vale dizer que a Igreja Católica em África é um dado acultural, nós adquirimos, não é nossa cultura, ok? E a homossexualidade é um dado cultural universal, porque em todos os países do mundo existem homossexuais. Muitos deles nem sequer tiveram contactos com homossexuais. Nós, África, olhamos a homossexualidade como sendo um dado acultural, porque é uma coisa que está a ser desvendado somente agora nos nossos países. Quanto mais um país é desenvolvido, menos fechadas são as famílias, relações, questões sexuais e homossexuais e bissexuais não só. Quanto mais o país é atrasado, quando é econômico, científico e não só, mais é fechado face às questões homossexuais, sexuais, bissexuais. Logo, a própria Igreja Católica há padres, há madres lésbicas, há padres homossexuais. Só que não se podem afirmar porque é um choque. Por que é choque? Porque nós somos uma sociedade muito fechada face a questões sexuais, bissexuais, homossexuais. Até porque, repare, nossas famílias, quem é o pai, quem é a mãe que tem coragem de falar com os filhos sobre questões sexuais? Nós são questões muito... não se toca. Ok, eu posso que nas culturas europeias falar dessas questões é muito mais aberto. Então, estamos aqui a falar de duas sociedades diferentes a nível de abertura sobre questões sexuais. A verdade é que nós somos mais fechados face a esses temas sexuais, nós somos mais conservadores, nós somos mais entre nós próprios, porque se falar de sexualidade já é difícil para nós. Imagina de homossexualidade, bissexualidade e não só. Está a perceber? Estão aqui os bispos africanos a aceitarem a Igreja Católica, mas em parte nós não queremos aquela parte da Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica é dirigida pelo Papa. O Papa dita as regras. Na Igreja Católica existe doutrina e regulamento. O regulamento que é regido pela lei canônica e depois tem a doutrina que todos nós aprendemos. Ok? Portanto, tanto a doutrina como a lei canônica é dirigida, é regulada, orientada pelo Papa, que é a cadeira máxima. No momento em que os bispos negam cumprir uma ordem do Papa, claramente vão surgir algumas consequências
consequências. E quais são essas consequências? A Igreja Católica, por meio da lei canônica, pode decidir punir aqueles padres, aqueles bispos que não cumprirem a ordem do Papa. Aqueles bispos em África podem não querer cumprir também essa punição e continuarem a trabalhar. Porque a Igreja Católica tem ligações diretas com os governos, o Vaticano também é um Estado. Atenção que o líder da Igreja Católica também é um Estado. Então pode aqui já entrar uma relação direta entre os dois governos africanos e o Vaticano. Aqui já a decisão ultrapassar os bispos e, por meio do governo, punir um outro bispo em África. E esses bispos, se não quiserem serem punidos, o que vai acontecer? Pode surgir aqui uma divisão da Igreja Católica. Nós, bispos, não vamos cumprir as vossas ordens. Claramente surge uma segunda Igreja Católica desavinda, desligada do Vaticano. Ok? Teremos aqui a falar de uma Igreja Católica renovada segundo os princípios culturais africanos, mas que também seria uma hipocrisia, porque em África também existem pessoas homossexuais, padres homossexuais, bispos homossexuais, mas que não se falam, não se abrem, porque do ponto de vista sexual somos muito fechados. Também por falta de informação sobre essas questões, porque em África há mulheres que engravidam, vão para o parto, sem nunca um dia terem uma consulta pré-natal. Porquê? Porque a informação lá não chegou que é preciso fazer consultas pré-natais. Surgir uma Igreja Católica desavinda do Papa, consequentemente, é que a Igreja na base sofre, alguns fiéis vão perceber que há fricções lá em cima, vão preferir saindo da Igreja Católica, indo para outras religiões. A Igreja Católica que enfraquece na base, enfraquecendo, há menos influência do Vaticano na Igreja Católica, menos influência do Vaticano nos governos dos países africanos, e, consequentemente, há menos receita nos cofres do Estado do Vaticano, está a perceber? Porque a Igreja Católica, porque a Igreja é também uma organização económica e financeira, para além de ser religiosa. O Vaticano pode também decidir enviar seus membros nesses países, de forma a poder buscar uma certa concordância em relação a esses temas difíceis. Para concluir, eu acho que se houver uma rigidez entre os bispos africanos e o Papa Francisco, vai haver sim um desequilíbrio, uma crise na Igreja Católica. Mas eu acho que para evitarmos essa crise era importante que os papas africanos pudessem ler melhor essa orientação. Recentemente, o Papa decidiu que os padres podem dar uma bênção a casais do mesmo sexo, fora de qualquer missa, sem, contudo, que isso significa reconhecer um casamento. Mas, claramente, também o Papa, ao dizer isso, é já um passo a reconhecimento dos casais homossexuais. Vai reconhecendo, não sei. A verdade é que reconhecendo também bate direto com muitos princípios religiosos, até porque a questão sexual, o sexo da Igreja Católica recomenda para a manutenção do lar e para a procriação principalmente. Logo, vai mesmo chocar para a Igreja Católica. Mas quanto mais a ciência evolui, quanto mais a informação nos chega, mais percebemos que essas questões não são demoníacos, mas sim falta em nós um pouco mais de informação. Se esta rigidez entre a Igreja Africana e o Vaticano continuar, sem dúvida alguma vai acontecer uma divisão entre a Igreja Católica regida pelo Vaticano e uma Igreja Católica regida pela África, segundo os princípios culturais africanos, mas que seria uma hipocrisia, porque também a Igreja Católica não é nossa, não é algo cultural, mas sim algo adquirido, ou seja, cultural. Ou aceitamos a Igreja Católica como um pacote completo, ou criamos religiões próprias africanas, livres de toda a influência ocidental. Temos que nos decidir. Faz o like, se inscreva, estamos juntos. Até ao próximo vídeo, família.